Olá, turma! Vamos mais uma aula retomando aos sólidos geométricos. Em geometria, sólido é uma figura geométrica tridimensional e não oca. Tridimensional refere-se a três dimensões, tem comprimento, largura e altura, certo? Como observa aqui, nessas figuras geométricas aqui, eu tenho um cone. A gente está fazendo só apenas uma revisão do que já foi estudado. Eu vejo que o meu cone vai ter comprimento, vai ter altura e também vai ter a questão da largura, certo? Eu tenho as esferas, eu tenho o cilindro e aqui na parte de baixo eu vou ter os prismas. E da parte do lado as pirâmides. Essa caixa aqui, ela é uma figura geométrica, é o paralelepípedo, certo? Aqui temos um prisma regular, um prisma hexagonal, certo? Aqui desse lado a gente vai ter a pirâmide. Quando uma figura geométrica tem pontos situados em diferentes planos, temos um sólido geométrico. Analisando a ilustração abaixo, você entenderá bem a diferença entre uma figura plana e um sólido. Quando ele diz diferentes planos, plano é uma superfície que eu posso tocar, certo? Então eu vejo aqui que essa minha primeira figura é uma figura plana, porque ela vai ter apenas comprimento e altura, certo? Já aqui é um sólido geométrico, porque além do comprimento e altura, ela também vai ter a questão da largura. Os sólidos geométricos têm três dimensões: comprimento, largura e altura, como representado na figura aqui ao lado, certo? A gente observa uma caixa. A gente vai ter o comprimento dessa caixa, a gente vai ter a largura dessa caixa e também a sua altura. Os sólidos geométricos são separados do resto do espaço por superfícies que os limitam. E essas superfícies podem ser planas ou curvas, certo? Como a gente vai recordando, superfície é aquilo que eu posso tocar. Então, ela pode ser plana, como a gente observa aqui, neste cubo, certo? Este outro cubo aqui também. Ou ela pode ser curva, como a gente observa este objeto aqui. Então, quando tem esses objetos aqui, eu consigo observar pela superfície deles quando são planas e quando são curvas. Esses sólidos podem ser separados em dois grupos, poliedros e corpos redondos. Então, os sólidos geométricos geralmente são separados em dois grupos, são os poliedros e corpos redondos. Os poliedros. Temos a imagem aqui de uma caixa, que é justamente o paralelepípedo. Temos o cubo, certo? Temos um prisma de base triangular. Temos um prisma de base hexagonal e tem uma pirâmide de base quadrada. Esses aqui são os poliedros. Já os corpos redondos, geralmente eles vão representar curvas, certo? Então será o cone, o cilindro, que a gente observa essa curva aqui, e a esfera. Já os poliedros terão já a sua base formada por uma superfície plana. Dentre os sólidos geométricos limitados por superfície plana, temos os poliedros. São poliedros, prismas e pirâmides. A gente observa aqui um prisma de base triangular, um paralelepípedo, um prisma de base pentagonal. E observamos aqui as pirâmides. As pirâmides vai ter sempre uma vértice oposto à sua base. Aqui está a base da pirâmide. A gente vê que ela tem 1, 2, 3, 4 arestas, então será uma pirâmide quadrangular. Os sólidos geométricos limitados a superfícies curvas, temos os sólidos redondos ou de revolução. Então, toda vez que a superfície desses sólidos, quando se apresentarem a vocês, foram curvas, serão sólidos redondos. Aqui temos o exemplo do cilindro, do cone e da esfera, certo? Atualmente, eles têm esse nome de revolução também. Vamos mais uma questão aqui. Entre os objetos abaixo, determine os que lembram figuras geométricas espaciais. Só lembrando, figura geométrica espacial
é justamente aquela figura que terá as 3 dimensões, altura, comprimento e largura. Então, já observa aqui que na minha letra A, isto aqui vai se representar como uma esfera, certo? Então, aqui vai ser um objeto geométrico, isso aqui vai ser uma figura geométrica espacial. Minha letra B, eu vejo que eu tenho só a questão do comprimento e da altura. Então, aqui vai se tratar de uma figura plana. Minha letra C, eu vejo que essa embalagem aqui, ela vai recordar muito bem o formato de um cilindro. Eu vou ter comprimento, altura e também tem a questão da largura. A letra D me recorda um paralelepípedo, então será um sólido geométrico também. A letra E é uma figura plana, apenas um círculo. E a letra F, como está planificado, está desmontado esta minha figura, que quando montada é um cubo, também vai se tratar apenas de uma figura plana. Toda vez que eu faço a planificação de um sólido geométrico, ele passa a ser uma figura plana. Então, os sólidos geométricos espaciais será apenas a letra A, C e D, como a gente identificou.